aqui de novo. Estamos mais uma vez caminhando com o Papa Francisco. Agora, numa nova série, tratando sobre este interessante documento, a carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social propostas pelo Papa Francisco. Como ele mesmo diz, uma forma de vida com o sabor do Evangelho. No número 1, que define normalmente os documentos da Igreja, começa assim o Papa Francisco. Fratelli Tutti, escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com o sabor do Evangelho. Fratelli Tutti é uma expressão italiana que significa todos irmãos. Então, ele usa esta expressão de São Francisco justamente para nos chamar a essa fraternidade. E no número 2 ele fala, esse santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria, São Francisco, no caso, que me inspirou a escrever a encíclica Laudato Si, volta a inspirar-me para dedicar esta nova encíclica à fraternidade e à amizade social. Com efeito, São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentia-se ainda mais unido aos que eram de sua própria carne. Semeou a paz por toda parte e andou junto aos pobres, abandonados, doentes, descartados, enfim, dos últimos. É um chamado do Papa para aqueles que ele já falou várias vezes, estão nas periferias existenciais do mundo, não só os de pobreza material, mas também aqueles que têm uma falta de acolhida, aqueles que também estão em pobreza espiritual. No item Sem Fronteiras, ele lembra, a partir do número 3, na sua vida, ou seja, na vida de São Francisco de Assis, há um episódio que nos mostra o seu coração sem fronteiras, capaz de superar as distâncias de proveniência, nacionalidade, cor ou religião. É a sua visita ao sultão Malik al-Kamil, no Egito. É interessante esse fato que ocorreu há mais de 800 anos, porque era sempre celebrado como uma ideia de fraternidade entre os povos, entre culturas tão diferentes. E o próprio Papa, quando foi celebrado os 800 anos desta visita, também fez uma visita como um Francisco, né, no nome que adotou, ao sultão atual no Egito. Então, foi um momento bem interessante. No número 6, as páginas seguintes não pretendem resumir a doutrina sobre o amor fraterno, mas detêm-se na sua dimensão universal, na sua abertura a todos. Entrego esta encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras. Embora tenha escrito a partir de minhas convicções cristãs, que me animam e nutrem, procurei fazê-lo de tal maneira que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade. No número 7, ele lembra o ambiente, o momento que foi feito. Além disso, enquanto redigia esta carta, irrompeu de forma inesperada a pandemia da Covid-19, que deixou descobertas as nossas falsas seguranças. Apesar das várias respostas que deram os diferentes países, ficou evidente a incapacidade de agir em conjunto. Embora estejamos superconectados, verificou-se uma fragmentação que tornou-se mais difícil
resolver os problemas que nos afetam a todos. Se alguém pensa que se trata apenas de fazer funcionar melhor o que já fazíamos, ou que a única lição é aprender é que devemos melhorar os sistemas e regras já existentes, está negando a realidade. O Papa nos faz um convite para pensar maior, para pensar mais sobre todos os desafios do mundo. E começa assim no primeiro capítulo, intitulado As Sombras de um Mundo Fechado. No número 9, sem pretender efetuar uma análise exaustiva, nem levar em consideração todos os aspectos da realidade em que vivemos, propõe apenas nos mantermos atentos a algumas tendências do mundo atual que dificultam o desenvolvimento da fraternidade universal. No número 12, abrir-se ao mundo é uma expressão de que hoje se apropriaram a economia e as finanças. Refere-se exclusivamente à abertura aos interesses estrangeiros ou à liberdade dos poderes econômicos para investir sem entraves nem complicações em todos os países. Os conflitos locais e o desinteresse pelo bem comum são instrumentalizados pela economia global para impor um modelo cultural único. Essa cultura unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, porque a sociedade, cada vez mais globalizada, torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. É uma verdade também presente em cada lugar que vivemos, cada realidade própria. Estamos cada vez mais unidos, mais juntos do ponto de vista da comunicação, da facilidade de trocar informações, de processar dados juntos, nesse sentido, acessíveis, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais afastados. No número 13, que abre o item, o fim da consciência histórica, ele lembra que, pelo mesmo motivo, favorece também uma perda do sentido da história que provoca uma desagregação ainda maior. Nota-se a penetração cultural de uma espécie de desconstrucionismo, em que a liberdade humana pretende construir tudo a partir do zero. Deixa de pé somente a necessidade de consumir, sem limites e acentuação de muitas formas de individualismo sem conteúdo. O grande problema da atualidade. Um crescimento de um vazio interior que é realizado através deste individualismo. Essas pessoas os quer vazios, desenraizados, critica o Papa, desconfiados de tudo, de modo que só confiem em suas promessas e se submetam aos seus planos. Assim funcionam as ideologias de diferentes cores, que destroem ou desconstroem tudo que é diferente e, dessa maneira, podem reinar sem oposições. Para isso, precisam de jovens que desprezem a história, que rejeitem a riqueza espiritual humana que se foi transmitindo através das gerações, que ignorem tudo que os precedeu. É um querer apagar o passado em função do que é novo, do que é moderno, do que é atrativo, olhando para o futuro. Mas não podemos esquecer o passado. Sem um projeto para todos. É o item que abre a partir do capítulo 15 com este comentário. A melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo e despertar uma desconfiança constante, mesmo disfarçada por trás da defesa de alguns valores. Usa-se hoje, em muitos países, o mecanismo político de exacerbar e polarizar. Com várias modalidades, nega-se a outros o direito de existir e pensar, e, para isso, recorre-se à estratégia de ridicularizá-los.
insinuar suspeitas sobre eles e reprimi-los. Não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade se empobrece e acaba reduzindo a prepotência do mais forte. Dessa forma, a política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum, limitando-se a receitas efêmeras de marketing, cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro. Nós bem sabemos que isso ocorre fortemente hoje em dia. Ao invés do diálogo, a polarização, e ninguém quer mais ouvir o argumento do outro. O descarte mundial é o item que inaugura o número 18. Partes da humanidade parecem sacrificáveis em benefício de uma seleção que favorece um setor humano digno de viver sem limites. No fundo, as pessoas já não são vistas como um valor primário a respeitar e cuidar, especialmente se são pobres ou deficientes, e ainda não servem como os nascituros, ou seja, as vidas, as pessoas que estão sendo geradas nos ventres das mães e que precisam viver, têm o direito de viver, ou já não servem, como os idosos. Então, o Papa coloca aqueles que ainda estão por nascer e aqueles que também já viveram muito, os idosos, e que são praticamente descartados da sociedade. Tornamo-nos insensíveis a qualquer forma de desperdício, começando pelo alimentar, que figura entre os mais deploráveis. O número 24. Reconhecemos igualmente que, apesar da comunidade internacional ter adotado numerosos acordos para não por termo a escravatura, com todas as suas formas, e ter lançado diversas estratégias para combater esse fenômeno, ainda hoje milhões de pessoas, crianças, homens e mulheres de todas as idades, são privadas da liberdade e constrangidas a viver em condições semelhantes às da escravidão. Lamentável. Uma situação terrível para a humanidade. No número 25, o Papa lembra o que ele tem falado muito ultimamente, está ali embaixo, bem delineado, como ele diz, a ponto de assumir os contornos, a situação de várias nações, daquela que se poderia chamar uma terceira guerra mundial em pedaços. Sim, o Papa diz que nós já estamos inseridos como que numa terceira guerra, que não se faz de uma vez, como aconteceu com as outras do século passado, mas que ela fica acontecendo aqui e acolá e acabam por trazer danos terríveis à humanidade. No número 29, ele começa a falar sobre globalização e progresso sem um rumo comum. Faz uma pesada crítica sobre esses dois conceitos. O grande imã Ahmad Al-Tayeb e eu não ignoramos os avanços positivos que se verificaram na ciência, na tecnologia, na medicina, na indústria e no bem-estar, sobretudo nos países desenvolvidos. Todavia, ressaltamos que, juntamente com tais progressos históricos, grandes e apreciados, se verifica uma deteriorização da ética, que condiciona a atividade internacional, e um enfraquecimento dos valores espirituais e do sentido de responsabilidade. Então, o Papa coloca esses pontos. Deterioração da ética e esse enfraquecimento dos valores especiais e do sentido de responsabilidade. E mostra que tudo isso contribui para disseminar uma sensação geral de frustração, solidão e desespero. Fala sobre as pandemias e outros flagelos da história, a partir do número 32, lembrando o princípio da salvação, no qual diz que recordamos-nos de que ninguém se salva sozinho, de que só é possível salvar-nos juntos. E, é claro, com a bênção, com a misericórdia de Deus que nos mantém juntos. Então, esse junto significa também junto a Deus.
É claro que a salvação depende do que cada um faz. É claro que depende do que se toma de decisões. Mas é muito difícil a pessoa caminhar sozinha. E é impossível, principalmente, quando nessa busca de um caminhar solitário, não se caminha com Deus. Então, devemos sempre caminhar com Deus e nos apoiar uns com os outros. Ele fala também sobre a questão das pessoas migrantes, a partir ali do item sem dignidade humana nas fronteiras, no número 37. No número 39, lembra que em alguns países de chegada, para onde os migrantes estão indo, os fenômenos migratórios suscitam alarme e temores, muitas vezes fomentados e explorados para fins políticos. E denuncia que o que ocorre é a geração de uma mentalidade xenófoba, ou seja, as pessoas se tornam contra os estrangeiros, contra aqueles de outros países e principalmente contra aqueles que estão migrando para lá. Ele trata sobre a ilusão da comunicação a partir do número 42. Paradoxalmente, se, por um lado, crescem as atitudes fechadas e intolerantes que, em face dos outros, nos fecham em nós mesmos, por outro, reduzem-se ou desaparecem as distâncias, a ponto de deixar de existir o direito à intimidade. Tudo torna-se um espetáculo que pode ser espiado, ou seja, visto, observado, e a vida acaba exposta a um controle constante. Na comunicação digital, quer-se mostrar tudo, e cada indivíduo torna-se objeto de olhares que esquadrinham, desnudam e divulgam, muitas vezes anonimamente. Esvai-se o respeito pelo outro. E assim, ao mesmo tempo que o apago, ignoro e mantenho afastado, posso despudoradamente invadir até o mais recôndito da sua vida. Apagar, ignorar, lembra o que nós chamamos popularmente, temos visto tanto, como o verbo cancelar, né? Nas redes sociais. Dá um desprezo àquela pessoa. Fala sobre a agressividade despudorada que vai se criando no mundo de uma forma constante e obsessiva. E lembra que não serve informação sem sabedoria. No número 47 nos lembra: a verdadeira sabedoria pressupõe o encontro com a realidade. No número 50, afirma: podemos buscar junto a verdade no diálogo, na conversa tranquila ou na discussão apaixonada. É um caminho perseverante, feito também de silêncios e sofrimentos, capaz de recolher pacientemente a vasta experiência das pessoas e dos povos. A acumulação esmagadora de informações que nos inundam não significa maior sabedoria. A sabedoria não se fabrica com buscas impacientes na internet. Nem é um somatório de informações cuja veracidade não está garantida. Dessa forma, não se amadurece no encontro com a verdade. Jesus sempre se preocupava em proclamar a verdade, em nos chamar à verdade, que é Ele caminho e vida, a conhecer a verdade como uma forma de nos libertar da opressão. No número 52, ele lembra que uma maneira fácil de dominar alguém é destruir sua autoestima, porque aqui ele começa a tocar numa crítica sobre sujeições e autodepreciação. São palavras duras, é um olhar bem frio que o Papa lança sobre a situação do mundo, mas ainda no começo desse capítulo nos chama a esperança. No número 54, apesar dessas sombras, densas que não se devem ignorar, nas próximas páginas, desejo dar voz a diversos caminhos de esperança. E aí, no número 55, ele encerra o capítulo assim: convida a esperança, que nos fala de uma realidade cuja raiz está no mais fundo do ser humano, independentemente das circunstâncias concretas
e dos condicionamentos históricos em que vive. Fala-nos de uma sede, de uma aspiração, de um anseio de plenitude, de vida bem-sucedida, de querer agarrar o que é grande, o que enche o coração e eleva o espírito para coisas grandes, como a verdade, a bondade e a beleza, a justiça e o amor. A esperança é ousada, sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Caminhemos na esperança. Esse é o convite do Papa para Fratelli Tutti. E, semana a semana, fica também o convite para que continuemos caminhando com o Papa Francisco.